Iniciando o nosso conjunto de lives que tem o intuito de informar Consigo, você está me ouvindo? Estou claramente. Pronto. Boa noite, em primeiro lugar, Lários. Muito obrigado pelo convite. Nós estamos iniciando agora mais uma live. Na verdade, nossa live são as terças-feiras, mas com esse tema tão importante, com uma pessoa tão especializada e sabedora de hoje, como está a gestão municipal a nível de segurança. A gente não poderia deixar essa oportunidade passar e ter você conosco para poder trazer informação, trazer conhecimento a toda a população. Tá? Primeira vez que assim que a gente um convidado chega. Geralmente demora 5 a 10 minutos para o convidado chegar. Seja muito bem-vindo e mais uma vez agradeço a você por ter aceitado o nosso convite. Lário Figueiredo, professor de Geografia, Guarda Municipal de Salvador, especialista em gestão de segurança pública. Vou passar a bola para você precisa fazer já uma breve apresentação sua, já entrar no conceito de gestão de segurança pública municipal, que, na verdade, ela, se você preferir, as gestões municipais, aliado, braço forte da segurança como todo. Mas passa a bola já para você nesse momento. Vamos lá, meu amigo. Boa noite, Ari, a todos que assistem. Eu agradeço o convite, né, para estar participando dessa live, que acontece sempre às terças-feiras, importantes, né, para o conjunto social da cidade de Salvador. E quem falou, eu sou professor de Geografia, né, formado pela Universidade Federal e recém-pós-graduado em Gestão de Segurança Pública. E acredito que os dois conhecimentos, eles são de extrema importância, né, para o entendimento da nossa segurança pública no estado da Bahia e principalmente em Salvador, visto que eu faço parte da corporação da Guarda Civil Municipal de Salvador, né, e vejo a necessidade muito grande de debater esse tema nas várias esferas, já que o serviço de segurança pública é um serviço extremamente importante para o município, né, e as pessoas que nele residem. Então, quero agradecer ao convite, né, da sua parte, e aí você que vai dizer o que é que a gente pode ajudá-lo. Dar as boas-vindas a todos que estão chegando aos poucos na nossa live e já deixar uma boa noite para Luiz aqui, para Anderson, para Leila, para Andersonei, Helena, Marilena, Leila, Cátia Ribeiro, Ponte Timbu, e várias pessoas que vão entrar ao longo do tempo, você vai ver daqui a pouco, que geralmente nossa live, como eu falei, é terça-feira. Mas vamos segmentar a conversa, nossa conversa, na verdade, segmentar não. Direcionar em termos de segurança pública municipal, que na verdade ela se confunde também com a estadual, mas Guarda Municipal ela age mais no município de Salvador, que a gente vai falar sobre isso, e vamos ver hoje. Eu já tenho uma pergunta de início para você. Constitucionalmente, tá? Qual o papel da Guarda Municipal? Bom, constitucionalmente, o município em si, não só a Guarda Municipal, mas dentre os entes federados, né, o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, existe no seu artigo 144, né, a descrição da opção dos municípios em constituir suas guardas municipais. Essa opção
ela ganhou uma normativa com a Lei 13.022, né, /14, sancionada pela Dilma Rousseff, que deu descrições, né, deu normativas da atuação da Guarda Municipal nas cidades por todo o Brasil, né? E a segurança pública, ela sempre foi uma responsabilidade de todos, né, os entes municipais, das pessoas, e as guardas municipais, elas vêm trazer uma nova visão em que os gestores municipais, que há muitos anos negligenciaram ou se omitiram a participar da segurança das cidades, eles agora tendem a fazer essa participação, já que existe a possibilidade no artigo 144 e existe também a regulamentação das atribuições dos guardas municipais na segurança pública através da Lei 13.022/14. Entendi. Por que eu fiz essa pergunta? Porque a segurança pública é algo imenso, né? É algo gigantesco, que nós pensamos que a segurança pública é só aquela situação daquela segurança momentânea, mas tem todos os outros aspectos que circundam ela. E o que acontece com vocês é o que acontece na Polícia Militar, o que acontece na Polícia Civil, o que acontece na Polícia Rodoviária Federal e na Polícia Federal. A gente tem atribuições federais, ou atribuição na Constituição, que determina aquela situação exata, mas terminamos fazendo todo o aspecto de segurança. A gente termina fazendo fora do nosso papel, mas que também é nosso dever. E a gente culmina nisso aí, que a gente termina com a segurança em geral. E eu sei que a Guarda Municipal hoje, ela está incumbida de fazer papéis que, inclusive, nem dela na Constituição, mas ela que ela faz e faz muito bem. E que é necessário. E talvez fosse melhor até incluir esses novos aspectos que vocês já estão fazendo na Constituição, na lei, o que não ocorre. E aí eu pergunto, diante disso, como é que você enxerga hoje o papel que vocês estão atuando, fazendo, inclusive nesse momento de pandemia ou pós-pandemia, que eu acredito que estamos quase nessa fase, o papel de estar coibindo, por exemplo, a situação de tirar pessoas, ou melhor, orientá-las e solicitando que elas se retirem no momento daquele determinado local, que tá, por exemplo, a praia, ou uma situação em que ela faz um trabalho de regulamentação de som, de carro, de paredão, ou ela tenta bater diante disso. Me dá uma luz sobre isso aí. Bom, o município, principalmente a Guarda Civil Municipal de Salvador, ela vem atuando junto com os demais órgãos da prefeitura, na verdade, na contenção da aglomeração, né? Porque a gente sabe que é um processo pandêmico em curso, somos muito novos como nação, temos pouco mais de 520 anos de história e não enfrentamos nunca na nossa história nacional tamanho desafio. E as pessoas, elas precisaram ser orientadas como se comportar num momento como esse. Porque, diferentemente de países da Europa, que o cidadão tem no seu contexto histórico, tem no seu DNA civilizatório, o processo pandêmico, nós estamos aprendendo muito. E a Guarda Municipal, ela teve esse papel muito importante de aconselhar, de chegar junto ao cidadão e mostrá-lo que existe um perigo em curso e que, por mais que a gente esteja com outros problemas, também, nacionalmente falando, em trajetória, é importante que a gente preserve a vida, porque a Guarda Municipal, quando ela foi criada, ela, aqui em Salvador, ela sempre teve essa incumbência de preservar as vidas. E a gente chega no cenário da segurança pública do estado da Bahia para somar, né? A gente não quer ocupar espaço de ninguém, né? A gente não pretende tomar lugar de absolutamente ninguém, mas a gente quer também
ter a nossa parcela de reconhecimento, né? A gente quer estar junto, poder ser prestativo, ajudar o nosso cidadão no que é necessário. E, graças a Deus, em Salvador, o número de ocorrências que a gente registra de cidadãos que desobedecem e que retrucam ao ser questionado é muito baixo. A maioria da população brasileira, baiana e soteropolitana entende o nosso pedido, né? Eles questionam, obviamente, mas questionam não a autoridade municipal, mas sim os decretos que foram imputados a eles, né? Eles entendem que a gente está cumprindo o nosso dever, mas a população em geral ela aceita muito bem e ela vem se comportando de forma até brilhante, vamos assim dizer, né? Então, a sociedade baiana, principalmente a do município de Salvador, que é que a gente tem um contato direto, vem dando respostas muito positivas, o que faz com que as ações dos outros entes municipais ao qual nós damos suporte estejam tendo também resultados efetivos e eficazes no combate ao coronavírus. Deixa eu falar uma coisa a você. Eu não acho que a Guarda Municipal esteja usurpando, nem entrando na esfera. Pelo contrário, eu acho que vocês são muito bem-vindos para ajudar essa luta insana que nós vivemos, chamada segurança pública. Como eu falei a você, a segurança pública pode ser uma palavrinha pequena, mas a imensidão de situações, de atos, de inúmeras ocorrências que as pessoas às vezes nem imaginam, as ocorrências que nós nos envolvemos de uma pequena fagulha a uma grande explosão. É complicado e inclusive nós temos aqui guardas municipais agora, por exemplo, Paulo está acompanhando nossa live e assim que ele entrou na Guarda Municipal eu vinha falando com ele, inclusive sobre o aspecto de vocês terem um porte de arma, que eu achava hiper necessário, mas ao mesmo tempo achava hiper arriscado, porque até a Polícia Militar, que tem um centro de comunicação muito mais apurado, muito mais avançado, vamos chamar assim, entre aspas, até porque ela abrange todos os outros segmentos da Polícia Civil, Polícia Técnica, bombeiros, e vocês, muitas vezes eu via o guarda municipal lá naquele fim de um centro de saúde, estando só à noite, para defender um patrimônio, e que aquele só era realmente só. E talvez eu falava assim, cara, eu fico imaginando numa situação de necessidade, como e quando o apoio irá chegar a vocês. E eu sempre tive essa preocupação e falava aí também outra situação. Cara, quando vocês começarem a ter o porte de arma e vocês começarem a atuar mais diretamente nesse enfrentamento chamado segurança pública, a população vai começar a apontar o dedo e dizer que vocês são isso, são aquilo, porque, queira ou não queira, nós somos o braço armado dos entes federados para trazer a paz social. E como é que você enxerga hoje, nesse momento em que hoje tá vendo aquele pessoal fazendo uma grande aglomeração ao redor de um grande som chamado paredão, e que vocês chegam, entre aspas, para acabar ou pedir para acabar aquela situação ali, porque eles não entendem que, além do processo de pandemia que nós estamos vivendo, eles também têm aqueles vizinhos que não curtem talvez aquela zoada aquele tempo todo e que está naquele processo de isolamento social. Como é que você enxerga e a receptividade das pessoas, porque eu sei que algumas podem até acatar de forma mais branda e sair, mas sempre tem aquele outro que talvez seja um pouquinho de álcool a mais, seja algum processo de nervoso maior, e possa ser que ele venha ter enfrentamento, de xingamento. Como é que vocês se preparam e como é que vocês lidam com isso e como enxergam essa nova versão? Bom, eu costumo brincar com os colegas da turma de após e dizer o seguinte: o desafio da segurança pública ele é maior do que se imagina por um motivo bem simples. Nós como sociedade baiana e soteropolitana, a gente exige das forças policiais um padrão de país desenvolvido, mas o nosso comportamento social é de país subdesenvolvido. Então, existe uma diferença de pensamento muito grande. A gente, como sociedade, quer uma polícia inteligente, uma polícia cidadã, uma polícia próxima, mas comportamentalmente a gente pede, algumas pessoas, obviamente, pedem
o comportamento mais ostensivo do Estado, né, do braço policial do Estado. E, graças a Deus, a população baiana, quando a gente chega nesses determinados locais, principalmente praias, que a gente vem fiscalizando agora no momento bem fortemente, né, as pessoas elas entendem a necessidade do isolamento social, apesar de não aceitarem. E esse é o grande desafio, como eu disse a você anteriormente, o pensamento. Eles querem que a polícia chegue, que venha com calma, que converse, mas o comportamento não condiz a esse tipo de público. Então, a gente tem esse desafio a vencer, né? Trazer um comportamento social à tona, ao debate, né? Educar a nossa sociedade para que ela entenda que é um momento difícil para todos, não é só para eles, para a gente também que está uniformizado é um momento muito ruim, né? Porque a gente sai de madrugada de nossas casas, né? Se colocando aos riscos da rua. Mas vocês são guardas, vocês são polícia, vocês têm armamento, mas você corre riscos também, né? Você pode ser alvejado, você pode ser assaltado também. A diferença da gente para o cidadão comum é que a gente tem o poder do revide, né? Mas nem sempre a gente vai poder usar isso, porque o fato da gente estar armado não significa dizer que a gente queira revidar e morrer. A gente tem família, que a gente tem que voltar para casa, trazendo alimento. Então, a gente tem todos os medos que todos os cidadãos têm normalmente. Então, é preciso que as pessoas entendam que a gente também está num momento difícil, que a gente sai para a rua com medo de se contaminar, porque por mais que a gente se preserve, por mais que a gente busque se cuidar, né, manter o protocolo, a gente desliza também. Tem horas que nossa máscara baixa, tem horas que a gente tira porque a gente também precisa respirar, tem horas que a gente esquece do álcool gel, é comum que isso aconteça, e a gente, com o público direto, porque a gente faz parte dessa ação, né, em orientar as pessoas na Barra, orientar as pessoas na praia, orientar as pessoas nos demais polos turísticos da cidade de Salvador, isso acaba sendo extremamente estressante para a gente. E quando a população ela entende, ela compreende, o serviço fica mais tranquilo, né? Para todo mundo. Às vezes, você acaba até indo um pouco além do que deveria constitucionalmente, porque você também está você também é ser humano, você tem medo também. Isso eu acho que é o importante, a sociedade entender, perceber que estamos ali para preservá-los e nos preservar, porque não faz segurança pública se não tiver seguro, né? Então, a questão do armamento, ela veio dar esse suporte, nos trazer uma ideia de segurança, obviamente, e também poder abrir um leque de possibilidades para ajudarmos a sociedade no que for necessário. E eu sou a favor, tá? Deixar de antemão dizer que eu sou muito a favor disso, mas eu dei risada por conta do que você citou, que hoje vocês sentem o que nós sentimos. Os policiais, cara, rapaz, aí sem sair mesmo. Por exemplo, você é professor, tá? E a gente sabe que nesse processo de pandemia existe a falta da aula. Então você deve estar dando aula através de outros meios, videoconferência, etc. Mas o policial, o guarda municipal, o bombeiro militar, ele não. Ele está ali. Ele está indo. Não só ele, também os garis, cara, os garis, os profissionais de saúde, eles estão no cotidiano lá lutando com isso dia a dia. E nós também somos seres humanos, como você diz, e temos receios e medo de trazer essa doença para dentro de casa. Porque se a gente infectar, infecta a família. E a gente vai para um processo desse de conscientizar uma população que já devia estar consciente desse processo, que você chega num paredão, tem 50 a 100 pessoas sem máscara bebendo, aglomeradas. E ali você chega e você está receptivo a tudo. Chega no momento, mas... E esse medo seu, como é que você controla esse medo de talvez pegar essa doença ou se contaminar com esse processo e trazer para a sua residência? Como é que você se comporta? Como é que você trabalha o mental
relacionado a isso e também como é que sua família reage a isso? Bom, é um momento muito delicado para todos nós. Falo dentro de casa e vejo isso no reflexo, vejo reflexos disso nas aulas que eu dou, porque a gente usa plataformas à distância, né? O Meet, o Zoom e companhia, e a família ela fica muito preocupada, obviamente, né? Porque você sai com saúde, você sai com o emocional abalado, porque você não sabe o que essa doença ela pode representar ao seu organismo, porque, diferentemente de uma dor de dente, diferente de um AVC, que tem todo um ritual do início ao seu fim, e que o médico, ao você dar entrada no hospital, ele consegue diagnosticar em que fase aquela doença que você apresentou ela está e combater, né? Na fase certa, com o medicamento certo, com tudo certo, a COVID ela não tem um comportamento padrão até então. Então, a gente não identificou. Tem gente que contrai a doença, que com 7 dias está bem e não sentiu absolutamente nada. Tem gente que com 1 dia de contaminado vai apresentar um quadro clínico de UTI nos hospitais. Então, você sai de sua casa, e eu acho que a maioria dos agentes, não só da Guarda Municipal, mas os agentes da Polícia Civil, da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, PRF, PF, todos os profissionais das áreas de saúde, né? Todos que estão diretamente ligados, eles saem preocupados realmente, né? Porque, por mais que você seja cuidadoso e zeloso, se o outro não for também, você não cessa esse processo de contágio, de contaminação. Então, não é porque eu sei que eu não estou que eu vou ter que abrir mão de um protocolo, né? Eu não concordo. A questão não é concordância, eu acho que nesse momento. Nesse momento, a questão é o que é que eu posso fazer para preservar minha vida, o que é que eu preciso fazer para preservar a vida do outro. E essa valorização que a gente é a valorização que a gente precisa ter das pessoas que estão nas ruas, né? Que o profissional ele tem uma família, eu particularmente tenho uma esposa que tem asma, né? Eu tenho uma filha de 7 meses dentro de casa. Então, eu não sei como esse vírus vai se comportar dentro da minha residência, né? Como é que ele vai reagir à minha filha? Como é que ele vai reagir à minha esposa? Então, a gente fica muito preocupado com isso, muito preocupado, mas são os ossos do ofício, como dizem, né? Então, a gente se arrisca para salvar a vida dos outros. Eu acho que é um princípio básico da segurança pública. E quando a gente vê paredões com 50, 100 pessoas que sejam, ou que seja com 10 pessoas, mas que as pessoas não estão tomando cuidado com aquilo, a preocupação é muito grande. Por quê? Porque o risco de contágio ali é visível, é iminente. Você não sabe o que está acontecendo. Mas aqui é todo mundo família. Sim, mas e esse cidadão, desses 10 que estavam aglomerados, quantos efetivamente fizeram todo o processo desde o início para dizer, eu não tenho nada, né? Então, consegue ver, Eri? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo tranquilamente, né? Então, a gente tem esse pequeno problema de observar que quem está do outro lado do uniforme também é um cidadão, é uma pessoa que tem medos, que tem anseios e que precisa voltar em segurança para casa, em todos os níveis de segurança, vamos assim dizer. Rapidinho. Consegue ouvir? Peraí, rapidinho. Deu problema aqui no áudio. Peraí, E aí, rapidinho, consegue Eladio. escutar? Peraí.
Rapidinho. Tô ouvindo sim. Tá me escutando, Eládio? Escuto sim. Você me escuta? Tá me ouvindo? Tô sim. Eu não tô lhe ouvindo. Tá me ouvindo não? Eu lhe escuto. Eu não tô lhe ouvindo. Pronto, vamos lá. Eu tô com outra aqui, a gente vai. Peraí. Agora tô. Pronto, então vamos lá. Eu tô lhe escutando agora. Pronto. Tem duas perguntas aqui, já de inicial aqui, de Rita. Com essa pandemia, o trabalho da Guarda Municipal se intensificou? Como está sendo agora? O trabalho da gente sempre foi bastante intenso, né? Com a pandemia, obviamente, recebemos uma carga maior de serviço, porque precisavam ajudar as pessoas no ordenamento. Tivemos apoio, por exemplo, à Caixa Econômica Federal, né? Fizemos um suporte durante o pagamento dos programas sociais, né? Do auxílio emergencial que o governo federal disponibilizou. Tivemos também operações para o cumprimento dos decretos municipais, né? Fechamento da praia. Temos também a Barra, né? O projeto Barra, certo? Que visa justamente orientar os atletas, os praticantes de atividade física na questão do uso da máscara no trecho que vai do calçadão da Barra ali, já que aquela região é uma região propícia a acúmulo de pessoas, né? Então a gente tem aí uma gama de serviços que foi e são prestados, né, a todos aqueles que necessitam, que precisam. Claro que o número de guardas municipais ele é muito baixo para as demandas, certo? A gente tem mais demanda do que a gente pode realmente ajudar, mas tudo que é possível, tudo que for necessário com planejamento e ordenamento, a instituição ela consegue dar uma resposta satisfatória ao cidadão soteropolitano. Eládio, tá me Oi, ouvindo? estou te ouvindo claramente. Eu não estou conseguindo escutar. Peraí, deixa eu tirar você e voltar, peraí. É. E aí, consegue me escutar? Agora! Tá me ouvindo? Estou claramente. Uma panha aqui, viu? Mas isso mesmo, vamos lá. Faz parte. Quem sabe faz ao vivo. Beleza, vamos para a segunda pergunta. Leila, nas praias, quais são as ordens da prefeitura para a atuação da Guarda Municipal? O decreto é claro, as praias elas estão interditadas, então nesse momento as únicas pessoas que estão autorizadas à utilização da faixa de areia são os pescadores, porque trata-se de de uma atividade de subsistência, né? Então a família tira o sustento do mar. Fora isso, não está autorizado absolutamente ninguém. E o que o prefeito e os nossos gerentes, né, nossos comandantes, eles recomendam
que as pessoas elas sejam orientadas a deixar as faixas de areia naquele momento, né? Encerrar a atividade física, encerrar a atividade esportiva, encerrar a atividade de diversão e seguir em direção para suas residências, né? Então, o decreto ele é bem claro quanto a isso. Não pode se acumular pessoas na praia de forma nenhuma. Só que são 50 quilômetros de praia, né? Então, a fiscalização ela não vai conseguir chegar em todos os lugares simultaneamente. Então, a gente pede a compreensão da população. É difícil numa praia litorânea como a nossa, com belezas tão naturais como a gente tem, e com um sol convidativo que quase sempre aparece, né? Ignorar a presença da praia, mas nesse momento, para salvar vidas, isso se torna necessário. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Está ocorrendo aquela situação que já ocorreu diversas vezes comigo trabalhando? Eu falo, orienta a pessoa, diz, tá bom, pega tudo e sai. Aí a gente dá a conta. Está ocorrendo isso? Ocorre, sempre 50 quilômetros de praia é muito quilômetro, cara. É metade de Feira de Santana praticamente daqui a feira. É muito exato. extenso. E aí vocês têm praia, o dia a dia normal, paredão, não sei o quê, não sei. Como é que vocês estão lidando com isso? Essa demanda de trabalho, essa hora extra, porque qual é o efetivo da guarda hoje? 5 mil homens, 2 mil homens? E como é que Não, vocês estão lidando com essa demanda? hoje o efetivo ele é pouco mais de 1.000 pessoas, né? A gente tem equipes de viatura que devem somar aí em torno de 600 pessoas. E a gente tem os plantões extraordinários, né, que seriam os serviços adicionais, seriam os serviços extras que a gente faz, e o serviço ordinário, que é o serviço que está dentro daquele pensamento estratégico do dia de cumprimento do dever. Então, obviamente, a gente está em algumas praias de Salvador, aqui os dados estatísticos mostram serem os mais complicados, né? Como, por exemplo, Itapuã. Então, a gente mantém uma equipe sempre por lá, certo? Mas, como você bem frisou, às vezes a gente não vai estar lá o tempo todo, porque não se trata de onipresença nem onipotência. Então, a gente vai ter que dar saída para fazer outros atendimentos e até, às vezes, almoçar, fazer nossas refeições. E, obviamente, as pessoas vão ocupar de novo aquela faixa de praia. E no momento que ela ocupa essa faixa de praia, que a equipe retorna, mais uma vez é orientado, é instruído as pessoas que deixem essa faixa de areia, porque trata-se de um problema mundial, né? E se a gente continuar quebrando os decretos como a população vem fazendo, isso figura muito negativamente para o município, mesmo porque somos uma cidade que vive do turismo. Então, o turista internacional ele tem consciência do processo e ele não vai arriscar a vida dele vindo para uma capital, vindo para uma cidade que sua população não teve o controle dessa doença. Então, muito fortemente, uma cidade que vive do turismo pode ter aí a sua receita despencada por conta da desobediência civil. Então, é preciso que a população entenda que a gente tem essa receita, somos uma cidade financeiramente ruim, né? Os nossos impostos, o nosso orçamento municipal, ele não é um dos maiores do país, né? E a gente precisa que o turista esteja aqui para ativar a nossa economia. Então, o turista internacional que tem essa consciência, ele não vai botar Salvador no roteiro de visitas dele, se por um acaso ele entender que ele pode se contaminar, porque a população aqui não ligou, não deu a mínima para a situação da pandemia. Thales, que é um GM, ele comenta aqui, tá? É um guarda civil municipal, né? Ele comenta aqui. A nossa família preocupada, a gente querendo férias.
mas com um decreto que proíbe as férias. Nesse momento, somos essenciais no momento de valorização isso. E Thales comentam em termos de valorização, ou melhor, a desvalorização. Nós também temos aqui. E você, Eladio, tem esse sentimento também? Acho que a corporação como um todo, principalmente os que estão de frente, tem esse sentimento, sim, né? Que falta um pouco mais de olhar do gestor municipal, né? Sobre os seus agentes, sobre as pessoas que estão na linha de frente, né? Mesmo porque algumas pessoas podem interpretar erroneamente que a valorização só é uma questão financeira, e nem sempre é só isso, né? É claro que uma ajuda financeira num momento como esse é um alento para muita gente. Obviamente, isso a gente não vai discutir, certo? Mas outros processos de valorização podem sim ser pensados, e eu acho que esse é o sentimento da maioria, né? Eu estou com esse mesmo sentimento. Eu tenho amigos que falam comigo também que têm esse mesmo sentimento de que os gestores municipais, né, as lideranças municipais, elas poderiam olhar para a gente com um pouco mais de delicadeza, né, entender a nossa realidade, principalmente entender a nossa realidade, e entender os nossos pleitos, né, o que é que a gente almeja com tudo isso, e chegar junto com a gente, fazer propostas, fazer contrapropostas, né? A gente teve nossas férias suspensas, nós tivemos as nossas licenças prêmios suspensas, e muita gente tinha coisa programada, certo? E a pessoa que teve a sua programação retida por conta do processo pandêmico, como ela está sendo assistida? Então, eu acredito que isso ainda é um desafio para dentro da organização, né? Os nossos líderes internamente começar a olhar a tropa como um todo e olhar o que é comum a todos. Pô, qual o programa de valorização eles precisam? O que é que eu posso ajudar eles? E ouvir cada um. Não somos muito, né, diferentemente da Polícia Militar, que tem mais de 30 mil pessoas dentro da corporação. Nós somos pouco mais de 1.000, então dá sim para a gente conhecer cada um, dá para a gente entender o que cada um precisa e a partir daí traçar, desenhar, né, um corpo de valorização que seria, eu acho, a meu ver, muito importante hoje para a Guarda Civil Municipal de Salvador como um todo. A gente costuma falar aqui na caserna que a gente precisa só de que o governo ou a corporação nos olhe com um pouquinho mais de cuidado. Sofremos, nós estamos na frente, mas sofremos também toda a situação que a população sofre. Eu costumo falar que nós somos contidos e contemos uma sociedade. E, infelizmente, a sociedade, às vezes, nos vê como pessoas não pertencentes. E, ao contrário, nós somos pertencentes a essa sociedade. A sociedade civil, como um todo, nós também somos contidos e contemos nela. E sentimos na pele tudo. Só que no momento que estamos sentindo, nós somos também seres sociáveis, no entanto, nós estamos fazendo um papel para trazer justamente a paz social. Porque se nós com certeza a sociedade, principalmente o Brasil, que infelizmente, como você muito bem frisou, é um pouco, entre aspas, aculturado nesse sentido, talvez a expertise ou experiência do europeu e dos países que já vem construindo pandemia de forma diferente, nós somos, às vezes, esquecidos ou rebatidos, ou social, o ser humano que pertence a uma sociedade. Eu falo isso que eu falei a você, é o sentimento da corporação na PM. Como é que o DPM o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, às vezes, ou isso já é corriqueiro, ou não acontece esse tipo de sentimento? Acho que para quem trabalha, Ari, nesse segmento da segurança pública, os sentimentos são praticamente os mesmos. Talvez um detalhe ou outro se perca ou se acrescente, mas o sentimento geral é o mesmo, né? Porque a gente tem uma estrutura social, e aí falando em Brasil, no Brasil como um todo,
nós temos uma população que, educacionalmente, ela foi trajada ao individualismo, né? Ao pensar no eu, sempre. E quando você observa o comportamento de outras nações, eles já estão muito mais pensando no todo, no outro, né? Eles têm mais o conceito social do que a gente. Isso devido os vários processos históricos, né? A gente não precisa aqui falar de todos eles, mas a Europa ela passou por diversos processos de guerra, processos de pandemias, de epidemias, né? De problemas, de mazelas sociais, e eles entenderam que na união deles foi que eles conseguiram aliviar toda essa tensão que eles sofriam. Então, a Guarda Civil Municipal ela não vai ter um sentimento diferente do que o policial militar, do que o policial rodoviário federal, o policial federal, ele vem sentindo. Botou o uniforme, você com pistola, sem pistola, não importa. Botou o uniforme, você é quem vai salvar a vida daquela pessoa, independente do fato da situação. Eu estou em perigo, você está de uniforme, eu preciso da sua ajuda. Então, quem trabalha com uniformizado, que mantém essa visão social, ela vai ter esse papel de ajudar. E no papel da ajuda, nem sempre a gente é interpretado pela sociedade de forma equivalente, né? Às vezes fazemos papel de vilão, às vezes fazendo papel de mocinho, e essa gangorra de vilão e mocinho, eu acho que faz parte do processo de segurança pública como um todo. Aproveitando nisso que a gente começou a falar, nós estamos no Setembro Amarelo, né? Que é a campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. Inclusive, há pouco tempo, vítima de depressão, e ele chegou a um lugar. E nós sabemos que é um processo psicológico muito pesado. O profissional de segurança pública como todo, ele é um pesado. E aí, eu pergunto, como está o psicológico desses guardas do município nessa pandemia, na parte psicológica? Olha só, muitos colegas realmente têm se queixado, né, de problemas, e depressão é uma coisa assim, muito difícil de você diagnosticar, porque a primeira pessoa que tem que diagnosticar a depressão é você. Você aceitar que você está num momento ruim da sua vida, né? E hoje, pelo que eu conheço da minha corporação, a gente sabe que a gente tem um departamento, um setor para isso, né, que atende muito bem. Se a gente procurar, né, eles vão atender super bem, vai ter um acompanhamento, né? Então, assim, hoje eu não sei precisar para você quantas pessoas estão na mão da nossa psicóloga, mas eu posso lhe garantir que todos têm um suporte, porque eu ando lá na sede, eu vejo realmente o corpo de psicologia atuante, né? Eu vejo os profissionais que atuam lá, eles sempre perguntam a você como você está, se você está tudo bem, se você não quer passar lá para bater o papinho, né? Vamos transformar aquele velho café. Não quer tomar aquele velho café, não? Então, um papo informal acaba virando até um diagnóstico para ter um panorama. Mas dentro da instituição, eu acredito que todos aqueles que necessitarem, eles vão ter o suporte, né? E eu acho que hoje a minha preocupação mesmo é com as pessoas das ruas, porque elas é que precisam também do suporte municipal, né, no tratamento, porque é muito difícil você diagnosticar. Às vezes você pensa que é só um dia triste, mas não é só um dia triste, né? Claro que tem pessoas que apresentam sinais mais evoluídos, mas é uma doença terrível, né? A depressão é terrível, e a gente tem que estar atento a qualquer sinal
para a gente e para os outros. Tivemos agora uma comemoração, né, de um colega que foi para a reserva. E quando a gente chega na reserva, é o áudio, o de alma limpa. Esse é o meu dever. E hoje eu consigo sair para eu descansar. Eu aprender é viver. Aí eu citei, foi justamente no período dia e eu falei o seguinte lá, eu pedi a palavra e falei que às vezes o colega, para a gente ter mais um cuidado, um carinho, um olhar diferente para o colega no dia a dia. E ele tem aquela do comportamento e aquilo ali, muitas vezes, é socorro. Ele não consegue falar com vergonha, situação, não consegue chegar para o Eládio, me socorra. Eládio, eu preciso conversar. Às vezes, ou o que seja, e no dia a dia ele não tomava, e aquilo ali me socorro. E se a gente tiver um olhar mais apurado do dia a dia, por isso a gente fala assim, guarda então, para. Por quê? Porque o dia a dia é um olhar, você sabe que o cara está te olhando. O colega fez um gesto de mão, você sabe por que ele fez aquele gesto. O cara da convivência. E eu falei, tem que ter mais um pouquinho de cuidado, tem que olhar. Eu não sei como é o sistema da guarda municipal, mas lá a de estar separada, de hoje estar com um colega, estar com outro. É o serviço sentido. E uma outra coisa, eu estava ouvindo a reportagem hoje do prefeito, que me parece que vai entrar no novo processo de abertura das praias. Só que para banhistas e para churrasco, nada disso. E não para os comerciantes que alugam cadeira, que vendem cerveja. Para vocês. Como é que vocês também pegam esse novo modelo que você separado com ele, tomando banho, na ponta, tá? Então, aí joga na água. Aí você sai, ele vai botar a parede, vou botar de novo. Assim, como é que você enxerga esse novo retrabalho? Não, trabalho pouco, soldado no quartel quer trabalho, né? Então, soldado no quartel quer trabalho. Graças a Deus, isso me orgulha muito dentro da minha corporação. A gente tem a possibilidade de trabalhar sempre com a mesma equipe, né? Então, isso dá um entendimento melhor com quem você trabalha, o nível que você pode estipular de confiança com aquela pessoa. Então, você sabe o limite de cada um, porque são as mesmas figuras todos os dias de serviço. E isso, para mim, é uma vantagem muito grande, porque a gente consegue entender traços no companheiro. Eu não vou por aqui porque eu sei que eu não tenho resposta positiva do colega nessa situação. Esse aqui responde dessa forma. Então, para aquele dia de serviço, somos 8, né, no dia de serviço. Então, naquele dia, um GCM está melhor do que o outro para aquele tipo de serviço. Então, vamos nós 4 que está melhor para aquele tipo, está com a cabeça melhor para aguentar 12 horas, 15 horas de barra. Vamos deixar os colegas fazendo o serviço, o outro serviço que é mais, não vou dizer light, mas é o que a gente entende como serviço mais light, né? Deixa ele lá porque hoje ele está aparentemente mais cansado, talvez tenha tido um problema dentro de casa, e aí ele não está muito para muitos amigos hoje. Então, para evitar que isso acabe sendo refletido no cidadão e gere um problema desnecessário, a gente preserva o colega. Então, trabalhar em uma equipe formada é interessante por conta disso, porque você cria uma unidade familiar. Você ali não tem só um colega de trabalho, você tem um amigo, você tem às vezes um irmão, às vezes você tem um carinho mais especial, um olhar mais especial, e você consegue fazer o serviço olhando para o outro. Ou seja, você não precisa necessariamente gritar, falar, um olhou para o outro, pelo olhar entendeu o que foi pedido. E sobre a reabertura das praias, é um clamor social, né? A gente
vai ter que reabrir essas praias em um determinado momento, mas eu compactuo com o pensamento do prefeito nesse momento. Vamos reabrir com calma, com cautela, porque a gente não sabe o comportamento do vírus numa possível reabertura desenfreada das praias, né? Os shoppings eles reabriram, mas reabriram com protocolos, com conhecimento, com técnica, né? Foi observado para evitar um comportamento, uma surpresa no comportamento do vírus. Então, as praias elas vão ser reabertas da mesma forma, né? A princípio, pelo que eu tenho de informação, as praias vão ser selecionadas, algumas praias que vão reabrir para atividades esportivas, né? Para as pessoas ficarem tomando a sua cervejinha sem a presença dos barraqueiros, que é outro problema que a gente tem que sentar para resolver, para ver como isso vai ficar. É o nosso novo normal, sendo que não é tão normal assim, porque eu não vou dizer por você, Ari, mas eu, na minha infância, eu tinha um costume de ir para a praia sem barraqueiro, né? Era o culezinho com aquele sombreiro gigante que papai comprava de madeira, né? Exato, com aquela esteira e um prato de farofa com calabresa misturado com frango e companhia. Tinha hora que você não sabia o que era menino, o que era farinha e o que era areia, né? Tudo misturado. Então, esse novo normal, né, a gente vai ter que se adaptar até uma possível vacina, ou até a Organização Mundial da Saúde informar que o processo pandêmico está sob controle, né, que já existe uma forma de segurar a proliferação dessa doença. A gente vai ter que conviver com esse normal. Existem muitas pessoas, não só os barraqueiros de praia, que necessitam de uma atenção especial, né? A gente tem os comerciantes de rua, nós temos os ambulantes que fazem as suas vendas nos ônibus de Salvador. Então, a gente tem muitas pessoas, muitas categorias profissionais que precisam ter um olhar também do poder público para com eles. Só que a gente também entende as nossas limitações. Então, a gente precisa fazer as coisas com calma. A sociedade não pode pressionar fortemente, porque quanto mais você pressionar, menos você raciocina. Então, deixar o poder público atuar. Ele vai criar uma alternativa, obviamente, né? As pessoas que não estiverem contempladas naquele primeiro momento, pronuncie-se para que a gente possa saber que existe a necessidade deles também, e assim o poder público conseguir chegar ao máximo de pessoas possível, minimizando os problemas que a gente sabe que desde março a gente está nessa guerra, nesse combate, e os problemas são muito grandes. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu sei que a Guarda Municipal ela atua em diversas áreas. E aí eu pergunto a você, inclusive, não sei se também é esse órgão, controlando as atividades principais em comércio. Como é que você... Aí eu vou... Duas perguntas. Do lado municipal e do lado mais Ládios. Portal e tem que mandar aquele rapaz fechar a porta ou e tem aquele faz trabalho, entendeu? Eu sei que é difícil pra gente, mas isso aí. Você faz isso, infelizmente, que tem que ser feito. Quando a gente veste o uniforme, por mais social que eu sou, nesse caso, pela minha formação geográfica, né, a gente também tem que entender que naquele momento a gente está fazendo valer, cumprir o Estado de Direito. Né? Existe um decreto, existem leis que regulamentam aquilo. Eu, como pessoa, obviamente, tirando o vestido da corporação, eu fico muito triste quando a gente tem que fechar um estabelecimento, principalmente quando a gente vê que o estabelecimento é de uma pessoa extremamente necessitada. Porque não é porque o cara é um empresário daquele estabelecimento que ele está rico com aquilo. Às vezes ele também está
vendendo um almoço para comprar uma janta, né? Porque a gente sabe que o comércio em Salvador como um todo, ele não é um comércio explosivo, ele não é um comércio de corpo sólido. Então, a gente sabe que aquele comerciante ali, às vezes, também está devendo, tem as suas obrigações para pagar, não só do estabelecimento, mas os compromissos de casa, e por muitas vezes as portas lhe são fechadas. E então, quando a gente fecha um estabelecimento desse, Eládio, né? Não é a ação Guarda Civil Municipal, porque dentro da ação Guarda Civil Municipal é a nossa obrigação dar o apoio às secretarias responsáveis por isso, né? Então, e eu vejo também que existe uma empatia dos gestores das outras secretarias. Poxa, não pode, não pode. E muitas vezes, quando o estabelecimento é fechado, é porque ou o proprietário ele não é a primeira vez que ele desobedece ao pedido do agente, ou ele também revida o agente de forma truculenta. Então, assim, é uma coisa que tudo pode ser conversado, né? Mesmo com a ação da gente, a nossa presença, ela mais garante a execução do serviço para não acontecer fatos como acontecem, que a gente vê em Rio e São Paulo, que vou utilizar essas duas capitais por estarem mais na televisão. Então, a gente vê que um órgão, uma secretaria, ela vai com 2 agentes, sem nenhum aparato da Polícia Militar, sem nenhum aparato da Guarda Civil Municipal, e acabam sendo esquachados pela sociedade, né, pelos frequentadores do bar, que estão naquele momento alcoolizados, né, que já estão cansados também de estar em suas residências. Então, a Guarda Civil Municipal de Salvador, ela atua muito presente junto a esses órgãos para fazer com que isso aconteça, né? Claro que não é na vontade de ninguém sair fechando todo mundo, mas se isso representar a vida de milhares de pessoas, vai ser feito, porque a gente não pode abrir mão de milhares de vidas por uma única vida. Então, eu acho que esse é o contexto da sociedade. Só avisar aqui para a semana, na terça-feira, nós teremos uma live com a psicóloga, falando justamente sobre as situações de depressão do Setembro Amarelo. E nós já temos quase 1 hora, falta poucos minutos ou poucos segundos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, fizesse uma fala e deixasse no final uma frase que você acredita, que você pensa de impacto para a gente aí. Bom, eu quero agradecer, né, Ari, por esse convite. O tempo passou que a gente nem se deu conta, a gente não se dá conta, né? Mesmo porque é uma temática extremamente extensa, né? A gente não abarcou e não tocou em tudo que é necessário. A gente se limitou a... Avisado. Pronto, aí, porque a gente se limitou ao município para a gente entender o processo da pandemia dentro da cidade de Salvador, né? Eu sou um cara que eu gosto muito de música, e nas minhas aulas aos meus meninos de geografia, eu sempre deixo para eles músicas reflexivas, né? E hoje eu estava ouvindo uma nessa ânsia, não sei porquê, mas uma banda que eu gosto muito é Legião Urbana, e uma das frases que eu ouvi que me chamou a atenção por causa do processo de pandemia, né, voltada mais aos jovens, pensando nessa questão dos paredões e tal, né, dos jovens que estão nas ruas sem os devidos cuidados, né? E a música, tem um trecho da música que diz assim: você diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende seus pais. Eles são crianças como você. O que você quer ser quando você crescer. Então, eu acho que é a pedida aí para os jovens, uma reflexão principalmente para esses mais jovens, né? No final de contas, a gente sempre quer ser os nossos pais. Essa música é Pais e Filhos, de Legião Urbana. Eu curto muito também.